Bom dia, meu nome é Lairiane, eu curso licenciatura em computação pela UEL, sou do Polo Cidade Gaúcha. Hoje estou aqui com o professor José Gabriel. Eu estou com o professor José Gabriel, ele é professor universitário, ele leciona na Universidade Estadual de Maringá, ele é formado em engenharia agrícola. Vamos falar sobre o conhecimento e a importância da didática para uma prática docente. O que você acha mais importante, conhecimento, sobre esses anos que você leciona na UEM? Bom, referente ao conhecimento, principalmente na universidade, né, a prática, né, do docente leva cada vez mais ao conhecimento e também a capacitação do docente através do mestrado, doutorado, outras especializações, também favorece a obtenção desse conhecimento, né? E referente à didática pedagógica, na universidade ela tem uma tendência diferente dos colégios, né? Em que, assim como também nos colégios, na universidade a gente tenta preparar o aluno, né, para a vida adulta, né? Uma vez que ele chega aqui por volta dos 17, 18 anos. E aí a gente tenta fugir um pouco da didática convencional, que é o aluno, o professor impondo ao aluno conteúdo. A gente tenta, de uma forma diferente, relacionar o aluno com o aprendizado e trazer isso para o dia a dia dele. Tá. E qual a tendência pedagógica que a UEM, né, como uma das grandes universidades, trabalha, adota sobre os alunos? Isso realmente vai de docente para docente, cada um tem o seu método, né? E não existe uma tendência única, né, pedagógica. A gente vê nos cursos de educação, né, métodos de ensino, práticas, e aí vai do docente, né, se especializar, né, nas práticas, no seu método de ensino, mas uma tendência pedagógica que eu sigo é uma tendência progressista, em que o docente mostra os caminhos para o aluno e o aluno por si busca as respostas, sempre com o auxílio do professor, né, para buscar o caminho certo. Mas a questão de método próprio, eu posso dizer que na universidade cada professor segue o seu, certo? Então a gente não tem definido, como por exemplo nos colégios, uma prática pedagógica. Uhum. E para você, professor, que já leciona há alguns anos já, o que é ensinar e o que é aprender? A relação ensino-aprendizagem, eu acho que ela é construída desde o primeiro ano, né, da faculdade, e principalmente, né, quando o aluno entra numa universidade, ele tem que saber que a relação ensino-aprendizagem é um respeito mútuo, né, que tem do aluno para o professor, do professor para o aluno, em que é construído no dia a dia e passa, sobretudo, no entendimento humanitário. Então o professor não tem que estar ali na sala de aula apenas como um colocador de conhecimento ali naquela sala, mas também como um entendedor da realidade do aluno, o que ele passa para chegar até ali, para sanar essa dificuldade, né? Então o professor, ele é o que vai buscar ali os problemas, né? Vai trazer também as soluções, sempre relacionando com a realidade do aluno, com a base educacional dele, não impondo, por exemplo, algo que ele ainda não sabe, sem tirar a dúvida dele do que ficou para trás. Então aí a gente engloba a relação de conhecimento, né, de aprendizado, e sobretudo responsabilidade, né? Porque se ele vai assinar uma obra, ele pode colocar em risco a vida de outras pessoas, de animais, enfim. Então essa relação de método objetivo, ela é totalmente adaptável, mas sempre buscando um objetivo final. Uhum. E o que você entende por método de ensino? Método de ensino
está diretamente relacionado com o objetivo final, né? Então, como eu falei, cada professor no ensino superior tem seu método de ensino, né? Então, a princípio, grande maioria segue ainda o método de ensino antigo, né? Vamos dizer tradicional. Seria, muitos falam, método francês, que é o professor na frente e os alunos observando o conteúdo, né? Absorvendo o conteúdo. Mas hoje as metodologias de ensino, principalmente metodologia ativa, né? Em que o aluno está diretamente trabalhando com o conteúdo, eu acho viável, aplicável e cada vez mais estou usando ela. Então, metodologia de ensino com trabalhos online, metodologia de ensino com não só provas, né, mas também com aprendizagem evolutiva, né? Então eu percebo nas aulas a evolução dos alunos, além de provas, porque esse ainda é o método de avaliação da universidade. Então nós, professores da UEM, somos um pouco restritos a mudar esses métodos, né, de avaliação principalmente, mas relacionado ao ensino, a metodologia ativa, o aluno colocar a mão e fazer aquele trabalho ele mesmo, eu creio que é a melhor forma. Além disso, o aluno ensinar outros alunos. Então nós aprendemos mais, né, 95% mais de aprendizado quando a gente ensina outro, né? Então a gente o aluno só receber informação, ele não aprende tanto quanto ele sentar numa roda, discutir e ensinar outro sobre aquilo. Você adota muitas aulas práticas na sua área de ensino? Com certeza. Então, desde o primeiro ano, eu já levo os alunos para laboratório, já levo os alunos para visita técnica. Então, é vivenciando que eles aprendem mais do que sentado numa sala de aula. Eu acho que é melhor a gente praticar do que tanto ficar somente em um conteúdo. Com certeza. E planejamento de ensino? Planejamento de ensino, para mim, é primordial. Então, todo começo de ano eu faço um planejamento de cada dia, o que vai ser ministrado nas aulas e também como será ministrado. Então, eu busco sempre trazer novidades, né? Por exemplo, uns kits que eu tenho para dar aula, né? Materiais para levar. Então, isso tudo já é programado. E os alunos também já conseguem se programar, porque no primeiro dia de aula eu já passo toda a programação do ano inteiro, o que vai ter em cada dia. Então, por exemplo, se ele faltou, ele já sabe o que ele perdeu, né? Então, o planejamento, tanto para mim quanto para os alunos, é primordial. E o que você entende para o processo de avaliação de aprendizagem? Processo de avaliação de aprendizagem, eu já passo para os meus alunos uma opinião minha, né, dos cursos que eu fiz durante meu mestrado, meu doutorado lá na Unicamp, os cursos que eu fiz na Faculdade de Educação da Unicamp. Eu acredito que prova não é o melhor processo de avaliação, né? Então eu acho muito injusto, na verdade, você avaliar todo um bimestre, todo um semestre por uma prova, porque naquele dia o aluno pode estar doente, pode ter acontecido alguma coisa com algum familiar dele, então ele não pode estar com a cabeça boa naquele dia. Então é injusto você avaliar todo um conhecimento durante 4 horas, durante 3 horas, né? Então eu acho o processo de avaliação ele tem que ser gradativo, né? E ele tem que passar ali por outras formas de avaliação, não só uma prova, como por exemplo trabalhos, né? Seminários, cursos que os alunos ministram, né? Mini cursos, dia de campo. Então é um processo que, ao meu ver, não deve ficar restrito apenas a provas. E para você, o que é intervenção pedagógica? Intervenção pedagógica, ao meu ver, né, é relacionado com a primeira questão, é o professor intervir ali, não só num conteúdo, mas também
na forma de aprendizagem, na relação ensino-aprendizado com os alunos. Então, intervenção pedagógica seria o professor, além de apresentar o conteúdo, discutir o conteúdo, buscar saber por que o aluno não está absorvendo esse conteúdo, resolver lá na base o problema, ou ver se é pessoal o problema. Então, a intervenção pedagógica vai além da demonstração do conteúdo. Ao meu ver, ela está mais relacionada também, né, com relações interpessoais, né, com relação de aprendizado do passado. Então, essa intervenção, ela depende também do professor. Principalmente na universidade, a gente vê professores ainda com métodos, né, de imposição do conteúdo, mas isso tende a mudar conforme vem surgindo as novas técnicas, os novos métodos de ensino e de aprendizagem. Você, como professor universitário, quando os alunos chegam aqui depois de uma base lá do terceiro ano, você sente muita diferença, muita dificuldade ainda deles em relação, tipo assim, eles chegam aqui com uma visão totalmente diferente. Eles estão preparados, eles chegam realmente preparados, ou tem ainda aquela falta de preparação para uma universidade? No nosso curso, como ele tem ali uma procura baixa, vamos dizer assim, né, no vestibular, geralmente os alunos que entram, a maioria tem a base bem fraca, principalmente em matemática, né, que é a base da engenharia. Então, eu vejo que esses alunos têm tido maior dificuldade, certo? Mas a gente tem criado aqui métodos para tentar nivelar esses alunos, né? Então, por exemplo, no começo do ano, nós ofertamos um curso de matemática básica, um curso de calculadora científica, né? Então, esses dois cursos visavam nivelar esses alunos para preparar eles para as disciplinas de cálculo, de física, certo? Só que além de conteúdo, a gente vê que os alunos que estão entrando ainda estão um pouco imaturos, não sabem realmente se é isso que querem. Entram muitas vezes por ser uma universidade pública de baixa concorrência, certo? Então, isso acaba gerando desistência, né, a partir do primeiro ano, por exemplo, porque o aluno viu que não é aquilo que ele quer, ele só entrou, como eu falei, porque é de graça e está próximo a casa, né? Mas isso acaba que, como a gente está numa universidade pública, como eu falei no começo, a gente não pode sair aprovando a torta e direito, né? A gente tem que formar engenheiros responsáveis que vão assinar projetos, né? Então, a gente tem que ter a noção de que o aprendizado do aluno tem que ser o mínimo para aquilo, certo? Então, a gente faz de tudo para buscar um nivelamento, para atingir um conhecimento de qualidade para os alunos, mas isso também depende deles quererem. Não adianta a gente impor algo se a pessoa não quer aquilo. Então, primeiro ele tem que querer aceitar que ele precisa daquilo para depois ele conseguir melhorar. Agora eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Como você se sente sendo professor? O que você sempre busca melhorar no seu dia a dia? Então, desde o meu segundo ano de faculdade, eu já estava decidido que eu queria ser professor. Então, eu trabalho desde o segundo ano com monitoria de cálculo 1, cálculo 2, do meu segundo ao meu quinto ano de faculdade. Saí da faculdade, já fui fazer mestrado, né, como falei, na Unicamp, e esse período que eu estava lá, eu sempre estava me aperfeiçoando como docente. Então, eu fazia estágio docência, eu fazia cursos na Faculdade de Educação, né, para relação ensino-aprendizagem. No próprio CREA do Paraná, eu atuei como membro dirigente, né, buscando fazer palestras, as questões de relação ensino-aprendizagem na relação aluno-professor. Então, eu creio que para você ser um bom professor hoje, você tem que estar atualizado
e tem que gostar, né? Então não adianta você querer fazer por dinheiro, porque infelizmente se você não estiver satisfeito com o seu trabalho, você vai estar formando maus profissionais, né? Então você tem que gostar do que você está fazendo e, sobretudo, ficar atualizado. Então as metodologias de ensino têm mudado, as formas de ensino, né, que a gente tem que ser atraente para os alunos têm mudado. Então, por exemplo, o celular na sala de aula hoje é um problema, mas a gente pode tornar ele um aliado, né? Então você joga uma questão para os alunos ali na hora e tá todo mundo querendo mexer no celular, você fala, agora é a hora, procura aí para mim o que significa tal coisa, né? Procurou, volta na aula, né? Fecha o celular, vamos voltar aqui. Então as metodologias têm mudado, né? Então atividades no computador para você enviar pelo computador, o próprio Google Sala de Aula tem ajudado muito aqui os professores com organização, né? Com agenda e tudo. Então as ferramentas que tem disponível, elas são boas, porém tem que ser bem usadas, né? Senão os alunos acabam atrapalhando, né, do que ajudando. Você é um dos professores que incentiva seus alunos a serem bons engenheiros, a ter a consciência para eles fazerem a coisa certa sempre. Com certeza. Então, um reconhecimento de que eu faço isso com os meus alunos são as homenagens que eu tenho recebido, né? Então, homenagem de paraninfo, homenagem de patrono, todos os anos que eu estou aqui, eu tenho recebido essas homenagens e eu acredito que é justamente por isso, por colocar eles diante de situações reais, né, de engenharia, preparando eles para aquilo, não só como conteúdo, mas também como amigo, vamos dizer, em dicas, né, em conversas, falando, vai por esse caminho, né? Então, assim, como eu falei, a relação professor-aluno, ela tem que ir além de uma sala de aula, principalmente numa universidade. Aqui, como nós estamos num campus pequeno, num curso pequeno, é muito mais fácil fazer isso. Então, você consegue observar um aluno melhor e transformar ele, por exemplo, num engenheiro melhor. Professor, eu quero agradecer por ter disponibilizado esse tempo, por ter respondido as perguntas, tá? Obrigada. Disponha. Fico à disposição. Boa sorte. Obrigada.